Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, eu sou o Padre André Viana e tenho uma grande missão. A missão de segurar na tua mão e caminhar ao teu lado em direção à vida eterna. É para isso que eu me tornei sacerdote, para conduzir as pessoas no caminho do céu. Por isso eu peço que você, neste momento, abra o seu coração para que juntos possamos meditar a palavra de Deus e meditar nos escritos de Santa Faustina e compreender que passos devemos dar nesta nossa jornada em direção à vida eterna. É verdade que, antes de qualquer coisa, eu e você temos que ter uma verdade gravada dentro do nosso coração. O Senhor nos ama, a sua misericórdia é maior que todos os nossos erros, maior que todos os nossos pecados. E o que Jesus espera de nós é que cada dia nós possamos nos esforçar, nos dedicar para que possamos ser melhores. Melhores não para que Ele nos ame mais, mas para que nós possamos amá-lo com mais generosidade. Hoje quero meditar sobre um tema que está profundamente ligado ao tema que meditamos na semana passada. Lembra que eu dizia na semana passada, citando o trecho do Diário de Santa Faustina, Jesus dizendo: "Eu sou o teu mestre, eu fui o teu mestre, eu sou o teu mestre e eu serei o teu mestre." Isso é uma coisa importante para nós. Quem é o nosso mestre? Jesus. Quem nos forma? Jesus. Quem nos orienta? Jesus. Só que este Jesus, que é o nosso mestre, ele nos conduz, nos instrui e nos forma através dos seus instrumentos. De modo especial, através da figura do Santo Padre e o Papa, dos nossos bispos e dos sacerdotes. Cada um de nós precisa ter a humildade de compreender que nós, por nós mesmos, não conseguimos conduzir a nossa vida em direção ao céu. Nós, por nós mesmos, não conseguimos dar os passos corretos. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de direção, nós precisamos de formação, nós precisamos de orientação. E reconhecer isso é um exercício de humildade importante para nós. Quantas vezes nós já vimos e talvez conhecemos pessoas, e talvez até você seja um pouco assim, que pensa: não, eu mesmo sei, eu conheço, eu resolvo. Mas quando se trata da vida espiritual, nós não nos bastamos. Isso vale também para a questão material de cada dia. Sei lá, uma pessoa que entra numa faculdade e por mais que ela tenha uma habilidade para aquilo, ela vai receber uma instrução, uma formação, uma direção e como consequência ela vai ser formada naquela área. Muito mais, isso deveria acontecer na vida espiritual. Eu tenho que ter a humildade de entender que eu por mim mesmo não consigo, por isso eu vou me deixar conduzir por Jesus, que é o meu mestre, mas que quer me conduzir através do Papa, através dos bispos e através dos sacerdotes. Hoje nós ouvimos um trecho do Evangelho que eu quero partilhar com você. Trata-se do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Especialmente eu quero pegar aqui o versículo 18. Quando Jesus está conversando com São Pedro, e então Jesus diz a São Pedro assim: "Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." A partir desse texto bíblico, nós podemos dizer com toda a convicção do mundo: a Igreja de Jesus Cristo é a igreja que foi edificada sobre Pedro. E isso está muito claro na palavra de Deus. Portanto, Jesus institui a sua igreja. Ele não diz: edificarei uma das minhas igrejas. Ele diz: edificarei a minha igreja.
Portanto, crer nesta palavra é entender que Jesus deu a São Pedro um poder sobrenatural de edificar, de direcionar, de formar, de conduzir a nossa alma, a nossa vida em direção à vida eterna. E depois, ainda no evangelho que estamos meditando, Jesus diz, no versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É verdade que a igreja é atacada de todos os lados. É verdade que somos incompreendidos. Pensar aí quantos países e lugares onde padres são assassinados, bispos. Mas Jesus prometeu para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E isso é uma promessa que Jesus nos faz. Então, por mais que nós vivamos tempos difíceis, por mais que nós vivamos situações complicadas, nós nunca podemos nos esquecer da promessa que Jesus nos fez. Qual é esta promessa? A primeira, nós estamos ligados à Igreja de Jesus, a Igreja que Jesus edificou sobre a fé de São Pedro. Portanto, não tenha dúvida com relação estou na igreja certa ou não? Está na igreja edificada sob a fé de São Pedro, a igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Mas ao mesmo tempo, crer na promessa que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. O inferno pode atacar, pode perseguir, pode maltratar, pode falar mal, mas o inferno não poderá vencer a igreja, porque Jesus prometeu que a igreja não seria destruída pelo império infernal. E nisso nós devemos crer. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando também de mim e de você, porque pelo sacramento do batismo, o que somos? Somos membros da igreja. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos algo muito importante, que entre nós existe uma promessa de Deus, a promessa de que não seremos destruídos. Depois Jesus continua ainda no Evangelho, no versículo 19, dizendo: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Terceiro ponto, então, é entender que Jesus deu a São Pedro o poder das chaves, que nós dizemos, o poder de ligar e o poder de desligar, as coisas na terra e as coisas no céu. O que quero dizer, então, com a meditação de hoje? Quero dizer que, para que nós possamos caminhar em direção ao céu, nós precisamos ser direcionados, nós precisamos ser conduzidos. Em primeiro lugar, pelo Santo Padre, o Papa. Depois, pelos nossos bispos e, por fim, pelos nossos sacerdotes. Quando a gente compreende isso, a gente também entende que nós devemos ter dentro do nosso coração um profundo amor pelos sacerdotes, pelos pastores que o Senhor concedeu à Igreja com a missão específica de nos conduzir e de nos direcionar. Enquanto eu falo aqui com você, me vem à cabeça a figura de alguns sacerdotes que foram importantíssimos na minha história. Pensar, por exemplo, no sacerdote que me batizou, no sacerdote que me deu a primeira comunhão, no sacerdote que ouviu a minha primeira confissão, no sacerdote que me formou enquanto padre, que me orientou, que me direcionou. Quanta gratidão nós devemos ter no nosso coração, porque Jesus, que é o nosso mestre, nos formou e nos forma, nos conduziu e nos conduz através dos nossos pastores. Hoje, através do Papa Leão XIV, hoje, através do nosso bispo Dom Luiz Antônio, hoje, através do seu pároco, que pode ter defeitos, que pode ter falhas, mas é o pastor que o Senhor enviou para a sua paróquia.
Santa Faustina também tinha um profundo amor pelos sacerdotes. E este mesmo amor nós devemos ter. Porque quando nós amamos um sacerdote, cuidamos de um sacerdote, defendemos um sacerdote, nós estamos fazendo isso por causa de Jesus e para Jesus. Isso nós temos que entender, que entre o sacerdote e Jesus existe uma união tão profunda, uma comunhão tão íntima, que aquilo que eu faço para o sacerdote, na verdade estou fazendo para o próprio Jesus. Não sei se você sabe, mas quando São Padre Pio recebia pessoas que iam falar mal dos bispos, para ele, isso e aquilo, ele ficava muito bravo, porque ele não admitia que alguém pudesse falar mal de um ministro de Deus, que alguém pudesse falar mal de um escolhido de Deus. É claro que você pode não concordar com ele, você pode não aceitar algumas posturas dele, mas qual é o nosso papel? Rezar, pedir, interceder, suplicar a Deus pela conversão dele. E claro, se necessário, conversar com ele, dizer, Padre, olha, não gostei disso, daquilo, essa situação, mas nunca tratar mal, nunca ofender, nunca prejudicar um ministro de Deus, um escolhido de Deus. Porque Deus escolheu este Papa, este bispo, este sacerdote para conduzir a sua alma no caminho do céu. Eu quero concluir a nossa meditação de hoje citando um trecho do Diário de Santa Faustina que pelo menos faz o meu coração tremer. Em primeiro lugar, porque ela fala sobre o sacerdote, e eu sou sacerdote, mas também porque ali ela nota coisas tão profundas, mas tão profundas que realmente enchem o nosso coração de uma profunda alegria. E hoje eu sou movido a dizer obrigado, Senhor, porque me fizeste sacerdote. Eu quero pegar com você o parágrafo 1240 do Diário de Santa Faustina, no qual ela faz a seguinte anotação. Nosso Senhor defende muito os seus representantes na terra. Veja que bonito, não é? Ela diz que Jesus defende os seus representantes. Quem são os representantes de Jesus? O Papa, os bispos e os sacerdotes. Está intimamente unido com eles. Está intimamente unido com eles. Conheci a grande familiaridade que existe entre Cristo e o sacerdote. Jesus defende o que diz o sacerdote, ou seja, entre o padre e Jesus, entre o bispo e Jesus, e muito mais entre o Papa e Jesus, existe uma profunda união, uma profunda comunhão. Jesus defende os seus sacerdotes, Jesus ama os seus sacerdotes, e existe uma familiaridade entre eles. Ou seja, nós temos que amar muito os sacerdotes, amar muito os bispos, amar muito o Santo Padre e o Papa, porque quando fazemos isso, nós estamos amando o próprio Jesus. A proposta para esta semana é que você peça aí no seu coração a Deus, através do Espírito Santo, um profundo amor pelos pastores que Deus suscitou para conduzir a sua alma no caminho do céu. Em primeiro lugar, o Santo Padre e o Papa. Em segundo lugar, o seu bispo diocesano. E depois, o sacerdote, pároco da sua paróquia, que te forma, que prega, que orienta, que direciona e que conduz a sua alma em direção ao céu. Coragem, meus irmãos, vamos seguir juntos, vivendo este profundo amor pelos sacerdotes, porque sem eles nós estaríamos perdidos na nossa caminhada espiritual. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.